Mateus, capítulo 28, verso 19. Estamos seguindo essa temática ao longo do mês e entraremos em setembro na temática do Conhecendo a Deus. E como falei semana passada, precisamos de fundamentação bíblica, precisamos não apenas do entendimento que vem através das Escrituras para entender quem é Deus, mas inclusive também como uma maneira de nos proteger contra todo o engano. E embora a gente tenha trazido aplicações talvez de ordem um pouco mais prática na semana passada, eu quero construir algo que não necessariamente eu chamaria de técnico, mas eu quero trazer hoje uma fundamentação doutrinária sobre um aspecto importante a respeito de Deus, que muitas vezes nós tratamos somente, às vezes em aulas da escola bíblica, em que a gente acaba não alcançando a grande maioria dos nossos irmãos. São fundamentos importantíssimos e necessários. Eu quero falar hoje a respeito do mistério da Trindade. Então, em Mateus 28, 19, são palavras do nosso Senhor Jesus, na chamada Grande Comissão. Jesus diz assim, Mateus 28, 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vale ressaltar que a partir do Novo Testamento, que nós começamos a acessar o grande volume de informações daquilo que a gente estabelece como a doutrina da Trindade. Quando você lê o Velho Testamento, há muitas coisas que elas aparecem veladas, intencionalmente veladas, de maneira a serem reveladas ao longo do tempo. O próprio apóstolo Paulo se refere a Cristo como o mistério de Deus. Na verdade, a pessoa do Filho não é claramente percebida no Antigo Testamento. Jesus vai dizer depois, em João 5,39, examinais as Escrituras e são elas que dão testemunho a respeito de mim. A partir da revelação do Novo Testamento, nós temos o que poderíamos chamar aí da chave para quebrar o código e a gente consegue enxergar um volume enorme de mensagens simbólicas, tipológicas, anunciando a vinda do Messias. Mas quando você lê o Velho Testamento e tenta apenas com a mente natural descobrir o mistério do Deus encarnado, você não consegue enxergar isso com clareza. Porque há muitos aspectos, como eu falei semana passada, a revelação de Deus é progressiva ao longo da história e também deveria ser na nossa vida. Então, é a partir do Novo Testamento que esse desenho fica muito mais claro. Quando Cristo se manifesta, ele começa a falar tanto a respeito do Pai, de si mesmo e do Espírito Santo. Aqui, um desses momentos, quando ele dá a grande comissão, ele faz menção de batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir disso, eu quero falar um pouco a respeito da Trindade. Então, vamos lá, o termo Trindade é uma contração de triunidade. Na verdade, apresenta a visão de três que são um e de um que é três. É por isso que chamamos de mistério. Porque algumas coisas elas estão além da capacidade não só de compreensão, como também de explicação. Vou falar disso daqui a pouco. Ao mistério de um único Deus, revelado em três pessoas, é o que nós chamamos de Trindade. O termo Trindade não se encontra na Bíblia, o que leva às vezes alguns, existe no meio cristão um número pequeno, não é tão grande ou expressivo, que se identifica como unicistas. Eles não acreditam na Trindade. Eles entendem que Pai, Filho e Espírito Santo, que está lá na Bíblia, seriam apenas manifestações, revelações de uma única pessoa. Nós sabemos que a Bíblia apresenta o conceito de um só Deus, mas como eu quero te mostrar, claramente são três pessoas, não apenas três manifestações. Embora o termo Trindade não se encontre na Bíblia, porque ele é apenas uma tentativa de definir o que está na Bíblia. Eu vi outro dia alguém dizendo, vocês inventaram a palavra Trindade, ela não está na Bíblia. Eu falei, como lei da gravidade também não está. Você vai ler de cabo a rabo de Gênesis a Apocalipse e não acha a expressão gravidade. Mas a gravidade está na Bíblia. Nós vemos quando Deus manda, ao construir um terraço, fazer um parapeito para ninguém cair de lá. Nós vemos Satanás tentando Jesus, tentando fazer uma aplicação distorcida do Salmo, pula do pináculo do templo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Nós vemos a gravidade o tempo todo lá. Só não existia uma fórmula para definir por que é que as coisas caem. Então, quando falamos da Trindade, não é diferente. A nomenclatura
ela em si não é bíblica. O conceito que levou a formularem a nomenclatura, esse sim é bíblico. E eu queria construir isso, né, em primeiro lugar, fazendo o que eu vou chamar aqui da apresentação do mistério. Os textos que claramente nos apontam no que é que eu e você devemos crer, né? Obviamente, não vou fazer isso de forma exaustiva todos os textos. Em segundo lugar, nós vamos começar a observar outros textos que fazem tanto a distinção das pessoas da Trindade, como ao mesmo tempo demonstram a sua unidade, né? Essa é a razão de chamarmos mistério, porque tanto há distinção como unidade. Em terceiro e último lugar, eu quero abordar de forma rápida, resumida, né, algumas discussões que envolvem a doutrina da Trindade. Então vamos lá, começando pela apresentação do mistério. Não somos, como alguns acusam, né, de outra fé, ou às vezes alguns unicistas, não somos politeístas, né? A palavra poli significa muitos, teísta, né, fala a respeito de deuses. Então, alguns dizem que nós somos politeístas ou triteístas, que nós cremos em 3 deuses. Efésios capítulo 4, versículo 6, diz taxativamente, há um só Deus. Então, isso é um ponto inquestionável das Escrituras. Agora, antes de fazer a declaração de que há um só Deus, em Efésios 4, 6, o texto vem construindo todo um raciocínio. Então, eu gostaria de ler, se for rápido de endereço, abra comigo aí, Efésios capítulo 4, eu vou ler do versículo 4 até o 6. No 4, Paulo diz assim, há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Antes de dizer há um só Deus, primeiro ele diz, no verso 4, um só Espírito. Depois ele diz no 5, um só Senhor. Uma referência aqui, agora ele deixa de falar do Espírito Santo e fala de Jesus. Para então no verso 6 dizer, um só Deus e Pai de todos. Né? Quando você estuda as doutrinas, né? Na teologia chamamos de cristologia, a doutrina de Cristo. Né? Pneumatologia, pneuma significa espírito, né? A doutrina do Espírito Santo. Nós temos fundamentos claros, e eu não tenho tempo para trabalhar isso aqui hoje, de que tanto o Cristo como o Espírito Santo são clara, inquestionavelmente apresentados nas Escrituras como Deus, assim como o Pai. No entanto, a mesma Bíblia, né, fala de um só Deus, sem negar a pessoa e a obra do Espírito Santo, do próprio Cristo, né, assim como também do Pai. Por exemplo, no batismo de Jesus, vamos olhar alguns textos que apresentam Deus, tanto em pessoas como também ações distintas. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, nos apresentam um relato do batismo de Jesus. Quando o Senhor é batizado nas águas por João Batista, o texto diz assim, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Destaque aqui para a pessoa, Jesus. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Agora o Espírito Santo vem de forma visível sobre Jesus. E o texto termina dizendo no verso 17, e eis que uma voz dos céus, uma clara referência a Deus Pai, dizia, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ao chamar de filho, nós temos a identificação de onde procede a voz. Né? Então, obviamente, nós temos não apenas no momento em que Jesus ou os apóstolos ensinam, mas nos relatos bíblicos, manifestações claras da Trindade. Né? Para os unicistas, como eu disse, né, Deus tem apenas 3 manifestações de uma única pessoa, o que leva alguns a, de uma maneira muito confusa, dizer como é que nós explicamos esse batismo, onde o Espírito Santo, uma revelação de Deus mesmo está vindo sobre outro, onde ele está falando lá do céu para ele mesmo, que ele é amado por ele mesmo. Né? Nós precisamos de fato entender, e daqui a pouco vou mexer nisso, que mais do que a capacidade de explicar, nós somos chamados a aceitar declarações que são fundamentalmente, né, são fundamentais no sentido de ser fundamento mesmo, base da nossa doutrina. A questão de entender é outra conversa. Eu desde criança ouvia meu pai citar Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Então a Bíblia tanto diz que tem coisa revelada,
como também diz tem coisa oculta. Não está tudo oculto, mas também não foi tudo revelado. O apóstolo Paulo diz, agora conhecemos em parte. Então, no desfecho da redenção, ele diz, conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Eu não sei se é porque eu que sou muito curioso, mas pensa num texto que me empolga, né? É essa promessa de que um dia nós vamos conhecer plenamente. Aliás, eu gostaria de gastar pelo menos os primeiros 180 milênios da nossa eternidade fazendo perguntas no céu, né? Tem muita pergunta para fazer. Agora, gente, não podemos dizer que a fé é única e exclusivamente racional. Ela tem um nível de lógica, de inteligência. Agora, se você me pedir para explicar, como lá no caso de Balaão, Deus faz um burro profeta falar com o profeta burro que não quer ouvir de Deus, é algo além da nossa compreensão, né? Quando a Bíblia se refere a nós, falando da nossa eternidade, a gente consegue imaginar algo sem fim. Mas, por exemplo, nós não conseguimos conceber a ideia de algo sem começo. E quando a Bíblia fala de Deus, o apresenta como sem começo. Agora, como alguém pode ser auto e eternamente existente? Alguém tem lógica suficiente para provar isso? Não. Não, pastor, mas a Bíblia diz que tem princípio, que diz no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok, tem princípio das coisas criadas, mas o Deus que está criando não tem. Então, muitas vezes se gasta, né, energia demais tentando simplificar a Bíblia a um ambiente de mera e pura lógica humana. Quando Paulo fala a respeito da loucura da pregação, ele está dizendo que muito disso excede a nossa forma de pensar. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura, né? A Bíblia diz no livro de Isaías que os caminhos de Deus são mais altos que o nosso e os pensamentos de Deus mais altos que os nossos. Então, se de fato queremos relacionar e conhecer o Deus da Bíblia, nós precisamos entender que nem tudo está no nível da compreensão. Mas deixa eu voltar aqui e falar um pouco dos textos. Falei do batismo de Jesus, a respeito da igreja. Em Atos 20, 28, nós lemos assim, cuidem de vocês mesmos, e de todo Paulo está numa reunião em Mileto com os presbíteros, os pastores da igreja de Éfeso. E ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então vamos lá, o Espírito Santo, ele está dizendo, estabeleceu vocês bispos. A palavra bispo significa supervisor. Para cuidar do quê? Da igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Agora é uma alusão ao sacrifício de Jesus. Só nessa declaração, falando a respeito do ministério, ele inclui a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A bênção apostólica, em 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Assim como na grande comissão, quando Jesus fala de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Essas três pessoas são claramente apresentadas. Em Hebreus, no capítulo 9, o propósito da carta aos Hebreus é mostrar que o sacerdócio de Cristo, da nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico, né, do tempo do estabelecimento da lei de Moisés da antiga aliança. E aí ele fala que esses sacrifícios da antiga aliança apenas eram sombra e figura do que Cristo veio cumprir. Num desses momentos, ele diz em Hebreus 9, versos 13 e 14 o seguinte, ele diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Na hora de fazer o contraste, o sangue de bodes e de touros da velha aliança já trazia santificação. O que dizer do sangue de Jesus? Mas na hora de falar isso, né, na hora de apresentar essa lógica, ele diz o seguinte, muito mais o sangue de Cristo, a pessoa do Filho, que pelo Espírito eterno, o Espírito Santo, se ofereceu, né, sem mácula a Deus. Então, toda a Trindade, e numa segunda mensagem, eu estou dividindo o assunto em dois, ela não vai ser necessariamente emendada, eu vou apresentar para vocês algo de uma ordem muito mais prática para a vida cristã, que diz respeito à ideia
e é o conceito da interação da Trindade, de como, né, as pessoas da Trindade trabalham. Mas até chegar lá, a ideia hoje é apresentar principalmente a visão do mistério. Anselmo, um dos grandes pensadores da era cristã, chamado por alguns de o segundo Agostinho, do século XI, ele defendia que a fé deveria preceder qualquer esforço de entendimento. Isso vinha de um homem que não apenas se esforçou por trazer fundamentação teológica, né, como também fez muito uso da filosofia, dos questionamentos, né, para tentar trazer explicação. Ainda assim, defendia a fé deve preceder qualquer esforço de entendimento. A.W. Tozer, autor de um livro que eu tenho recomendado, que fala sobre os atributos de Deus, né, chamado Conhecimento do Santo, ele declarou nesse mesmo livro: a reflexão sobre a verdade revelada naturalmente segue o advento da fé. Mas a fé chega primeiro ao ouvido que ouve, não à mente que quer entender. Nesse contexto ele diz, a doutrina da Trindade é uma verdade para o coração. O fato de não poder ser explicada satisfatoriamente não pesa contra ela, e sim a seu favor. Né? Porque a questão de ser explicada satisfatoriamente é quando falamos da razão. Né? Como 3 pode ser 1 e 1 pode ser 3. Gente, qualquer tentativa de ilustrar. Eu lembro quando garoto de ter ouvido uma ilustração que eu achei fantástica. Alguém diz para você entender a Trindade, imagine o Sol. E diz o astro. Aquela coisa que você olhar atrás de algo escuro, como, né, antigamente a gente chamava a chapa do raio-x, você vai ver aquela bola, né, e diz, o astro é Deus. Mas o brilho, a luz que emana dele é Jesus, que de acordo com a Bíblia, quem revela e expressa o Pai. E dizer, mas o calor que você sente na pele é a ação do Espírito Santo. Né? São tentativas de explicar algo que é inexplicável. Porque quando começamos a pegar alguma coisa onde tem 3 em 1, o que nós vamos encontrar são aspectos distintos da mesma coisa. Então, por exemplo, muitos professores de escola dominical diziam isso para os alunos. Você pode pensar na Trindade como a água. Né? A composição química H2O pode aparecer em 3 estados. Líquido, sólido e gasoso. A água, o gelo e o vapor. Ainda assim, você está apresentando apenas 3 formas de uma única coisa. Quando tentamos aplicar isso, ipsis literis, a Trindade, então o máximo que conseguiríamos é a ordem de raciocínio dos unicistas. Um só Deus, uma única pessoa, com 3 revelações. E aparentemente, cenas como essa do batismo de Jesus seria só um teatro, né? E não uma interação entre pessoas. Mas o que eu quero te mostrar na sequência é que a Bíblia apresenta distinção e ao mesmo tempo unidade entre essas pessoas da triunidade. Vamos lá, Gênesis 1:1, primeiro versículo da Bíblia, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo criou, no original hebraico bara, de acordo com os estudiosos, está no singular. Mas a palavra Deus, no hebraico Elohim ou Elohim, ela está na forma plural. Muitas vezes alguns advogam e defendem, não, essa maneira de se referir a Deus na forma plural é apenas respeito. O que sempre tivemos, né, ao longo dos séculos da cristandade, a forma de dirigir a Deus era vós. E alguns diziam, não, isso é apenas uma forma respeitosa. Mas, na verdade, isso apenas seguia a lógica bíblica. Há muitas falas no plural. Gênesis 1, na criação do homem, verso 26. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 3, 22. Então o Senhor, agora sobre a queda do homem, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Né? Na questão da Torre de Babel, Gênesis 11, 7, Deus diz, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Verso 8 conclui, assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Você vê essa alternância do plural com o singular. Isaías capítulo 6, versículo 8. A visão que Isaías tem de Deus assentado no céu alto e sublime trono. Verso 8 ele diz, depois disso ouvi a voz do Senhor, singular, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós.
né? Você tem as conjugações singular e plural. Como eu disse, essas afirmações sozinhas, numa ótica do Antigo Testamento, não eram por si mesmas tão reveladoras. É quando você chega no Novo Testamento que você encontra tanto a defensão de unidade em relação à unidade, seja trinitarianos, unicistas, ninguém vai discutir o assunto, né? Por exemplo, em João, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Semana passada eu citei aqui João 14, onde Jesus diz para Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Alguns podem dizer, uma revelação de Deus de forma encarnada. Mas aqui Jesus está divulgando, eu e o Pai somos um. Em outras palavras, na nossa lógica matemática, não somos dois, somos um. Agora, olha o que Jesus disse antes, em João 8, 17 e 18. Ele diz, também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas, guarda a frase, duas pessoas, é verdadeiro. Jesus diz, eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Aqui Jesus está dizendo, somos duas pessoas. Em João 10, 30 ele diz, somos um. Jesus se decida. Vocês são um ou são dois? Os dois. Eles são tanto um quanto dois. A Trindade é tanto um quanto três. É por isso que não dá para apresentar isso com nenhuma outra linguagem que não seja de um mistério. Quando Jesus fala do Espírito Santo, ele diz que o Pai iria enviar outro Consolador. Ele apresenta como outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, né, que ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O tempo todo a visão da Trindade é apresentada. O Pai envia, vem em meu nome e é um outro. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia os apresenta dizendo há um só Deus. Ao olhar para essas verdades, nós precisamos de fato entender tanto unidade como distinção. Tozer, no mesmo livro que eu mencionei, O Conhecimento do Santo, ele diz, é extremamente importante que pensemos em Deus como a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância. Né? Agostinho de Hipona, um dos grandes pais da igreja do século V, declarou, não dizemos três pessoas porque queremos, mas porque não temos alternativa. Né? Não há outra forma de tentar comunicar a distinção, né, desses três que ao mesmo tempo, sendo um, se manifestam e se revelam na Bíblia de forma distinta. Então, alguém disse com muita propriedade que a doutrina da Trindade define um o quê e três quens. Um o quê? Um só Deus. Três quens, pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, como eu disse ao longo da história, esse assunto tem gerado bastante discussão e controvérsia. Aparentemente, né, no primeiro século da era cristã, nós não tivemos tantos problemas. O Evangelho estava ainda, vamos dizer, fresco, o ensino de Jesus, dos apóstolos sendo propagados, as verdades sendo abraçadas e não muito discutidas. Mas a partir do século II começam a surgir os primeiros movimentos heréticos, questionando, por exemplo, a divindade de Cristo e mais à frente a própria questão, né, do conceito de trindade. Então, nós temos os primeiros esboços, as primeiras tentativas de resumir em fórmulas aquilo que a Bíblia ensinava. Então, Tertuliano de Cartago, no século II, né, escreve um tratado que é intitulado Contra Praxeas, que defendia o que na época eles chamavam de monarquianismo. Né? O termo monarca fala de um único soberano, era para defender a ideia de que não há três pessoas na divindade, mas uma única. Né? Hoje isso é chamado de unicismo. Ele escrevendo contra Praxeas, ele fez a seguinte declaração, todos são um. Ele é considerado, né, um dos primeiros da teologia sistemática a apresentar e tentar formular algo que diz respeito à doutrina da Trindade. Todos são um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação, que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau. Não em substância, mas em forma. Não em poder, mas em aparência. Pois eles são de uma só substância, de uma só essência e de um poder só, já que é de um só Deus que esses graus, formas e aspectos são reconhecidos com os nomes de Pai, Filho e Espírito Santo. Estou citando declarações como essas do segundo século para fazer sentido,
né, alguns ataques que fazem a doutrina da Trindade, baseados nos concílios doutrinários, como o de Nicéia, no ano 325, século IV. Depois, o de Constantinopla, né, é chamado de concílio niceno-constantinopolitano. Para que serve essa informação para você? Não muito. Era só para mostrar que eu consegui decorar a frase niceno-constantinopolitano. Em Constantinopla, eles fizeram pequenas ratificações, ajustes na maneira de declarar o mesmo credo que diz respeito à Trindade. Mas isso acontece na época em que Constantino, imperador, né, de Roma, do Império Romano, ele se converteu ao Evangelho. Até hoje as pessoas questionam, ele realmente se converteu? Sua mãe teve mesmo a experiência com Cristo que alega ter, porque se torna uma defensora do Evangelho, e agora o império que até então perseguia os cristãos, ele na verdade começa a empurrar e promover o Evangelho. Alguns tentam dizer que isso foi só uma manobra política de Constantino para consolidar o império. A verdade é que nós não temos material, subsídio suficiente para julgar isso. No meio disso, a igreja agora deixa de ser perseguida e passa a ter avanços e favorecimentos. No meio desse processo, muito sincretismo, obviamente, aconteceu, né? Então, por exemplo, Constantino começa a confiscar os templos pagãos e disponibilizá-los à igreja, que antes tinha que se reunir de forma escondida, e agora eles começam a ser favorecidos. Nesse processo, alguns desvios em muitos lugares entraram, sim, mas foi numa época como essa, de muita turbulência doutrinária, que agora os bispos das igrejas tinham liberdade de se reunir, de fazerem as suas conferências, os seus concílios, e defender aquilo que sempre se acreditou, formulando isso em palavras e definições que no início não eram necessárias. Estou dizendo isso porque, quando você pega um unicista que vai atacar a Trindade, a primeira coisa que ele vai dizer foi: não existe Trindade na Bíblia, e a igreja inventou isso depois de Constantino. Como inventou? Nós estamos falando de declarações após declarações do Novo Testamento, né? O que não existia eram apenas essas fórmulas. Eu gosto e quero citar aqui uma distinção feita por Roger Olson. É o que eles chamam um camarada que se dedicou à teologia histórica, ou à história da teologia. Além da fundamentação doutrinária, do lado apologético, ele também nos seus ensinos, nos seus escritos, apresenta muito da história e da construção dessas ideias. Para os interessados, foi publicado agora em 2021, um livro pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, um livro dele chamado Cristianismo Falsificado. Ele vai trabalhar desde os conceitos do que é a ortodoxia, o que são as heresias, né? Qual foram as construções ao longo da história dos concílios, muito interessante para quem gosta do assunto. Ele diz o seguinte: nós temos que fazer uma distinção entre a Trindade e a doutrina da Trindade. Qual é a diferença? Ele diz: a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eternamente existentes como um Deus. Ponto. A doutrina da Trindade é a fórmula humana para expressar isso corretamente. Ou seja, a doutrina da Trindade, ele diz, pode ser explicada. A Trindade, propriamente dita, é que não pode ser explicada, né? E muitas vezes a gente confunde as coisas. O que houve posteriormente foram esforços para se elaborar a doutrina da Trindade, a revelação dela nas Escrituras, nunca de forma satisfatória a qualquer nível de lógica, ela sempre esteve nas Escrituras. Então ele faz a seguinte afirmação: a doutrina da Trindade aponta para um mistério, mas tenta torná-lo o mais inteligível possível e afastar explicações que distorcem ou destroem a plenitude da revelação de Deus sobre si mesmo, em Jesus Cristo, no Espírito Santo e na Bíblia, né? Então, como eu disse antes, se já no segundo século, né, apologetas como Tertuliano estão defendendo a doutrina, né, estão apelando para todos os textos bíblicos, é lógico que isso sempre foi parte da nossa história. Eu fiz menção de que posteriormente houve o credo niceno, depois o credo niceno constantinopolitano. Vocês não fazem ideia da alegria que eu tenho de falar isso sem ler. Que era uma revisão do primeiro. Ele afirma, e para muitos vai tocar o play na cabeça de algo que você aprendeu a falar ou cantar:
Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas. E logo depois, e no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Né? Essas verdades foram formuladas, né? Apresentadas da maneira de fórmulas para tentar definir aquilo que ao longo de todas as escrituras e dos textos era apresentado. No século IV ainda, alguns sugerem que talvez isso aconteceu no século V, surgiu o credo de Atanásio. O credo de Atanásio, né, ele, na verdade, é atribuído a alguns a um tempo posterior. Ele era do século IV, alguns acreditam que foram aqueles que o estudavam, que formulavam. Ele é considerado até grande para ser chamado de credo, mas ele faz definições bem mais detalhadas da Trindade. Entre elas, ele diz e sustenta o seguinte: nessa Trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor, mas as três pessoas são coeternas, iguais entre si. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Né? Mas Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Né? Agora, se ele está dizendo eu e o Pai somos um, como um é maior, outro é menor? Os teólogos normalmente defendem: o Pai é maior enquanto divindade, Jesus é menor enquanto falando de humanidade, porque ao mesmo tempo que eles são pessoas e possuem tarefas distintas, eu volto na questão do mistério, são um só. Né? Então, de fato, é um assunto que a palavra de Deus apresenta como doutrina. Pastor, qual a importância disso? Bom, antes de uma segunda mensagem, e fica aqui a seguir cena dos próximos capítulos, onde vamos tentar falar bem mais desse aspecto prático da vida cristã, na interação com as pessoas da Trindade. Eu acho que o que de fundamental precisamos entender e compreender aqui hoje. Bom, se não há uma doutrina da Trindade, isso desmorona na nossa crença, é como se fosse um efeito dominó. As outras doutrinas básicas e essenciais também começam a desmoronar. Por exemplo, se Jesus Cristo não é o Deus encarnado, toda a mensagem da Bíblia a respeito da salvação em Cristo Jesus está comprometida. Né? Quando nos primeiros movimentos tentavam defender que ele era só homem, não era Deus, ou tentar dizer que ele era Deus, mas não era homem de verdade, todas essas tentativas, né, que não só colidem com a revelação bíblica, mas tentavam satisfazer algum nível de lógica, porque para alguns era incompreensível ser 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Né? Eles tentaram muitas vezes defender doutrinas quase como se Jesus fosse um híbrido. Né? Todas essas tentativas, elas vão destruir as outras doutrinas, como a coluna dorsal, a espinha dorsal da revelação bíblica, que é a doutrina da redenção. Né? Então, essas coisas, embora para alguns, às vezes, não pareçam ser tão importantes, porque às vezes nós temos uma mente seletiva com aquilo que é prático. Muitos de nós, às vezes, entramos porta dentro do culto pensando: o que é que eu preciso ouvir hoje que ajude minha vida terrena a melhorar? E muitas vezes não entendemos a importância de adentrar, né, os fundamentos da revelação bíblica sobre Deus. Não há nada que Deus expôs na Bíblia que não seja importante. Outro dia alguém me falou: não, pastor, eu me preocupo com as coisas importantes. Essas coisas que não são importantes, como falar em línguas, não me importa. Eu falei: quem disse que não é importante? Se está na Bíblia e Deus deu destaque, é importante. Se Deus nos presenteou com isso, e a Bíblia diz que é para a nossa edificação, como você disse que não é importante? Eu sei que às vezes nós podemos olhar para algumas coisas e essas são mais relevantes, até na questão doutrinária. Né? Os morávios tinham uma frase que John Wesley acabou tornando ela mais conhecida. Eles diziam: nas coisas essenciais, unidade; nas coisas secundárias, tolerância; e em tudo, amor. Porque nessas tribos diferentes que nós temos dentro do corpo de Cristo, tem pessoas que acreditam de forma diferente. Alguns desses assuntos, nós podemos olhar e dizer: é uma discussão secundária, não mexe nas doutrinas fundamentais. Outros são assuntos essenciais. Por exemplo, João disse: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba em casa, nem sequer coma com ele. Ele está dizendo: não dá para compactuar em nível nenhum. Né? Então, nós precisamos entender que sem essa compreensão, como eu disse
na semana passada, a mesma Bíblia que deveria ser a revelação que nos leva a entender Deus, o mesmo conhecimento, quando nos falta, nos torna presas, nos torna suscetíveis à propagação, né, de muitos enganos. Então, acredito que aqui eu consegui apresentar, num tempo recorde, né, o resumo do que eu vou chamar, não de a doutrina, mas de um mistério da Trindade. A doutrina ela é um pouco maior. E qual é a minha única preocupação aqui hoje? Deixar claro que a doutrina da Trindade é essencial não só ao cristianismo, mas ao entendimento bíblico. O que talvez seria muito interessante é você ler a Bíblia, em especial o Novo Testamento, onde estão a maioria dessas informações, procurando ter olhos para isso. Volta e meia eu faço isso com algum assunto, né? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Não apenas em pegar uma chave, algo que alguém deu pronto, mas você começar a ler procurando um assunto. Isso é impressionante quanta coisa você vai enxergar, né? Eu, por exemplo, venho fazendo uma leitura minuciosa, tentando extrair da Bíblia tudo o que diz respeito a livre-arbítrio, presciência divina, responsabilidade humana, por causa de um material que eu estou preparando e escrevendo, né? E eu estou surpreso, porque mesmo estudando o assunto por anos, eu nunca tinha estudado, né, a Bíblia dizendo assim, eu vou procurar só o que ela diz a respeito disso. E você vai ficar impressionado com quantas, né, não só informações, mas revelações de Deus que nós temos a respeito da Trindade. Agora, são todas elas claramente compreensíveis à razão? Não, como muita coisa na Bíblia também não é, né? Como nós dissemos, são verdades para o coração. Ela gera fé naqueles que aceitam a palavra de Deus. A minha esperança, como eu disse antes, é que um dia nós vamos conseguir compreender, né, coisas que hoje a nossa mente não consegue acompanhar. Mas o fato de que a Bíblia apresenta um só Deus, 3 pessoas distintas, tem que ser parte do alicerce da nossa fé e da nossa doutrina. Eu espero que, de alguma forma, né, isso te ajude a ter, pelo menos assim, esse raio-x, esse esqueleto, essa ideia geral. Eu queria que você ficasse em pé. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de oração, que eu espero seja não só a oração de um culto, de uma reunião, não só um assunto durante essa temática, né? Nós estamos em agosto, setembro, procurando despertar, bater nessa tecla do conhecimento de Deus, não para que a partir de outubro vocês estejam liberados de conhecer a Deus, mas para que isso possa de fato movimentá-los, empurrá-los nessa direção. Mas enquanto você, aí no seu lugar, já pode estar orando, buscando isso de Deus,